Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Criminosos estão usando dados vazados de consumidores para cadastrar telefones pré-pagos e aplicar golpes. Eles usam a inteligência artificial para driblar as ferramentas de segurança das empresas de telefonia. Era uma simples mudança de plano na operadora de telefonia. Mas o Vanderlei, que mora em São Paulo, descobriu que os dados pessoais haviam sido utilizados em uma linha pré-paga no Rio de Janeiro. Vi um telefone 021 no meu cadastro. Falei, peraí, o que é isso aqui? Né? Estranho, né? Eu não fiz nada, até porque eu não tenho motivo nenhum para ter uma linha do Rio de Janeiro. Ao perceber que estava sendo vítima de um crime, ligou imediatamente para a operadora. Para dificultar esse tipo de fraude, as operadoras de telefonia têm exigido mais informações de segurança na hora de habilitar uma linha pré-paga. Mesmo assim, os criminosos usam dados pessoais dos consumidores para aplicar golpes, principalmente com a ajuda da inteligência artificial. Para se cadastrar em redes sociais, em plataformas de serviço, em nome de um terceiro, de um consumidor, que não tem ciência disso e só vai ter ciência depois que for vítima de um golpe. E geralmente esses golpes eles estão atrelados a fraudes financeiras. O Brasil tem quase 105 milhões de linhas pré-pagas. A Associação Brasileira de Telecomunicações explica que os consumidores podem consultar os números registrados no CPF no site cadastropré.com.br. A Agência Nacional de Telecomunicações destaca que desde 2021 é feita a exigência da identificação facial como parte do processo de liberação do chip e orienta que, em caso de suspeita de fraude, a vítima deve entrar em contato com a empresa de telefonia e registrar um boletim de ocorrência. Mas, para o especialista em direito digital, os criminosos ainda encontram meios para aplicar golpes. A gente vê muitos casos em que a inteligência artificial é usada para produção de fotos e produção de vídeos. Os criminosos acabam se aproveitando dessas brechas e muitas vezes, por conta da inteligência artificial, acabam conseguindo aprovar uma habilitação de um chip pré-pago. É você mesmo que acaba autorizando, né, o acesso aos seus dados pessoais quando você faz N cadastros. O problema é que as empresas elas não estão cumprindo a lei geral de proteção de dados, né? Porque simplesmente está sempre vazando, né? Veja agora outras notícias desta quarta-feira. Polícia Rodoviária Federal afasta agentes envolvidos em ação que baleou jovem no Rio de Janeiro. Governador do Rio diz que vai ao Supremo contra o decreto sobre uso de arma de fogo, apenas como último recurso. Avião da Embraer cai com 67 pessoas a bordo e 29 sobrevivem. Em 24 horas, pelo menos 20 bailes funk tiram o sossego de moradores de São Paulo. Temporais deixam mortos em Goiás e provocam inundações em São Paulo. E o festival de luzes que enfeitam o Japão nesta época do ano. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Um mapeamento do Jornal da Record mostra que houve ao menos 20 bailes funk nas últimas 24 horas em São Paulo. A música alta, consumo de álcool e drogas e até disparos de armas de fogo. Na vizinhança de um desses bailes, uma mulher foi atingida por uma bala perdida dentro de casa. O som vem das caixas potentes. A multidão solta fogos de artifício. E muitos aceleram as motos. Os bailes funk atravessam a madrugada. Os flagrantes mostram jovens com bebidas alcoólicas e armamento pesado nas mãos. O dia amanhece, mas o silêncio não chega. A multidão demora a dispersar. A imagem registrada pelo helicóptero da Record na manhã de hoje mostra motociclistas em manobras perigosas. Foram pelo menos 20 bailes na última noite em diferentes bairros de São Paulo, segundo um levantamento feito pelo Jornal da Record. Também há registros de pancadões desde a sexta-feira na capital e na região metropolitana.
Dias seguidos de festas com milhares de pessoas que tiram o sossego da vizinhança. Nesse bairro, na zona norte de São Paulo, o baile funk começou à meia-noite e só terminou 11 da manhã. Agora, no começo da tarde, o cenário é esse aqui, ó. Muita sujeira espalhada por todo canto, garrafas de bebidas alcoólicas jogadas e o principal, que mais chama atenção, cápsulas de tiros disparados para o alto. A polícia confirmou que uma mulher de 34 anos foi baleada na varanda de casa por volta das 3 da manhã. Os agentes agora investigam se o tiro foi disparado no baile funk que acontecia na região. Essa moradora, que não quer ser identificada, vive com medo. Eles tiram o nosso direito de ir e vir, eles tiram a nossa paz, eles tiram um pouquinho da sanidade mental que a gente tem. A gente não tem como dormir, a gente não tem como sair para trabalhar, a gente não tem como sair no portão porque a gente chega a ser ameaçado também. Por nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a Polícia Militar faz operações regulares para combater os bailes funk e que de janeiro a outubro recebeu mais de 118 mil chamados para esse tipo de ocorrência, um aumento de mais de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse especialista em segurança afirma que o crime organizado lucra com a realização dos bailes funk. Você vai ter venda de bebida, venda de drogas, venda de produtos de todas as formas. E isso não interessa, isso é um comércio, isso gera dinheiro, gera riqueza. E as pessoas vão atrás disso. As pessoas que querem fazer isso do comércio, o crime que quer fazer isso também, uma maneira de fazer dinheiro. Essa senhora diz que os bailes tiraram o sossego da família. A casa que treme, bate porta, bate janela, bate tudo. Ninguém dorme. A polícia vai embora, eles voltam. Um evento de motociclistas marcado pela internet terminou em confusão com a polícia em Cuiabá. O vídeo mostra o momento em que motoqueiros fogem da barreira policial. Os PMs precisaram usar gás de pimenta para controlar o tumulto. Segundo a polícia, o grupo havia marcado o chamado rolezinho de Natal pelas redes sociais. A maioria das motos tinha alguma irregularidade. Cerca de 250 pessoas participaram. 15 motos foram apreendidas. Ninguém foi preso. Laudos preliminares mostram que não houve alteração significativa na qualidade da água do Rio Tocantins. Hoje, mais 2 vítimas da queda da ponte foram localizadas. Mais 2 vítimas foram encontradas nesta quarta-feira. Anísio Padilha Soares, de 43 anos, e Silvana dos Santos Rocha Soares, de 53 anos, estavam em um caminhão que caiu com o desabamento da ponte. Uma vez localizados os veículos, nós vamos sinalizar, verificar a profundidade e só na sequência, então, nós vamos entrar com as nossas equipes de mergulhadores. O Ministério dos Transportes solicitou que a Marinha siga com as buscas. 44 militares auxiliam na força-tarefa. Eles também devem utilizar equipamentos que podem detectar possíveis gases tóxicos na superfície do rio. 2 caminhões que carregavam produtos químicos estavam atravessando a ponte no momento do acidente. A Agência Nacional de Águas realizou coleta para apurar possível contaminação do Rio Tocantins. O laudo deve ficar pronto nos próximos dias, mas uma análise preliminar indica que a água não foi contaminada pelo ácido sulfúrico. Os defensivos agrícolas também não vão interferir no abastecimento de água dos municípios da região. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar possíveis danos ambientais às comunidades ribeirinhas e indígenas às margens do Rio Tocantins. O DENIT, responsável pela fiscalização das rodovias federais, vai fazer uma revisão na classificação de risco das pontes e estradas federais. A medida ocorre após o desabamento da ponte sobre o Rio Tocantins. O desabamento da ponte sobre o Rio Tocantins acendeu alerta sobre a situação das estruturas em todo o país. Dados da Confederação Nacional dos Transportes apontam que em 2024, 9 pontes caíram em rodovias federais. Desde 2019, foram 19 ocorrências. Para o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, é preciso mudar as regras de segurança das pontes. Que a gente antecipe serviços e que a gente sempre busque estar na frente, né, desses problemas, porque o DENIT é uma autarquia muito grande, muito importante para o país. O DENIT já havia identificado problemas na estrutura que desabou. Em 2019, a ponte recebeu nota 2, na avaliação que vai até 5, resultado muito ruim.
Eu tive lá, eu visitei a ponte, eu vi a situação, eu vi os escombros da ponte, eu vi a situação das estruturas que ficaram lá. A gente precisa apurar rapidamente e esclarecer para a sociedade. De acordo com o DENIT, das quase 6.200 pontes em rodovias federais do país, 5.200 foram vistoriadas nos últimos 2 anos. Nesse período, 12 precisaram ser interditadas porque apresentaram algum tipo de risco à circulação. Outras 13 seguem em manutenção. Os trabalhos da sindicância aberta na ponte sobre o rio Tocantins começam amanhã. O objetivo é apurar as causas e apontar os responsáveis pelo desabamento. A Polícia Federal também investiga o caso. No Cazaquistão, um avião caiu com 67 pessoas a bordo. 29 sobreviveram, 38 morreram no acidente. A aeronave fabricada pela empresa brasileira Embraer tentou um pouso de emergência. Antes da queda, máscaras de oxigênio foram acionadas. Imagens mostram o momento em que o avião perde altitude. O piloto aciona o trem de pouso, mas ao tocar o solo pega fogo. Parte da fuselagem traseira permaneceu intacta. Testemunhas gravaram a saída dos passageiros. Eles estavam feridos e desorientados. A aeronave saiu de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha como destino final Grozny, na Rússia. O piloto fez um desvio e tentou um pouso de emergência às margens do Mar Cáspio, a 3 quilômetros da cidade de Aktau, no Cazaquistão. Nas imagens de radar é possível ver o trajeto até a queda. 150 socorristas trabalharam no resgate das vítimas. O avião levava 62 passageiros e 5 tripulantes. A maior parte era do Azerbaijão, mas há também cidadãos da Rússia, Cazaquistão e do Quirguistão. Feridos foram levados para hospitais da região. O presidente russo Vladimir Putin lamentou o acidente durante uma reunião interna. Uma emergência teria levado o piloto a sair da rota programada para o voo. A Agência de Aviação Civil Russa falou em uma colisão com pássaros. A imprensa do país disse que drones ucranianos estariam na região, o que pode ter provocado a mudança de rota. Já o Cazaquistão informou que um balão estourou a bordo da aeronave. Os 3 países, Azerbaijão, Rússia e Cazaquistão, abriram investigações independentes para determinar as causas do acidente. A aeronave modelo RJ-190 foi fabricada no Brasil pela Embraer. A empresa divulgou nota lamentando o acidente e disse que está à disposição das autoridades para ajudar nas investigações. A Rússia fez um forte ataque contra instalações de energia elétrica da Ucrânia. 4 pessoas morreram. Foram lançados 78 mísseis e centenas de drones. A Ucrânia conseguiu interceptar alguns, mas a rede de energia do país sofreu graves danos. Milhares de ucranianos passaram o Natal sem aquecimento. Em Kiev, as estações de metrô foram usadas como abrigo. Um míssil provocou um incêndio num shopping. Na região de Kursk, 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Aqui no Brasil, o estado de Goiás segue em estado de atenção por causa dos temporais. Pelo menos 2 pessoas morreram. A água invadiu imóveis e parte de uma casa desabou. As imagens feitas pelos moradores mostram os estragos. O muro dos fundos da casa caiu e destruiu a área de serviço. A lama tomou conta do imóvel. Chovia muito quando a dona Vanilda lavava roupa nessa área de serviço. Assim que ela percebeu a água com lama invadindo a casa, só teve tempo de correr. O muro desabou logo em seguida. Por pouco, por seu livramento que Deus deu. Deus me deu um livramento. O filho de Vanilda diz que foi a segunda vez que a água invadiu a casa. Dizendo o vizinho, o proprietário da casa ali, que a água lá ficou 1,40 m de altura. E aí, por causa disso, o muro não aguentou. O temporal que caiu em Goiânia ontem causou transtornos em outros pontos da cidade. Uma mulher que dirigia uma moto precisou ser resgatada por populares depois de ser arrastada pela enxurrada. Em Itapuranga, cidade que fica a 165 quilômetros de Goiânia, um carro com 5 pessoas foi arrastado e caiu num córrego.
A avó e neto morreram afogados. A Defesa Civil diz que monitora mais de 30 áreas de risco só na capital e alerta para os cuidados em dias de chuva forte. A gente pede para que não arrisque nesses locais, tanto motociclistas quanto condutores de veículos. Conseguiu, visualizar que o asfalto está em situação de segurança, dá para transitar com segurança, aí você prossiga a sua viagem para chegar em casa com segurança e evitar uma tragédia. Uma forte chuva atingiu a cidade de São Paulo e deixou ruas e avenidas alagadas. O temporal chegou no final da tarde. O Centro de Gerenciamento da Prefeitura pôs toda a cidade em estado de atenção. Houve 19 pontos intransitáveis, incluindo este perto do centro da capital. O Vale do Anhangabaú, um dos pontos turísticos da cidade, ficou debaixo d'água. A mesma passagem subterrânea já tinha inundado no último sábado. Perto dali, carros ficaram ilhados. Na zona sul da cidade, avenidas importantes ficaram intransitáveis. Não há registro de feridos. 26 mil clientes, segundo a fornecedora de energia elétrica, estavam sem luz até o início da noite. Vamos para a previsão do tempo com a Giovana Rizardo para saber quais são os destaques desta quinta-feira. Giovana, boa noite para você. E quando essa chuvarada dá uma trégua? Salsi, como estamos no verão, até o fim de dezembro não tem pausa na chuva em grande parte do país. Boa noite para você, boa noite, Celso. E boa noite para você que está com a gente. Amanhã, todas as capitais do país devem registrar chuva. Curitiba entra na rota dos temporais e a chuva cai com força a qualquer hora do dia. Faz até 23 graus. No Rio de Janeiro e em Teresina, o sol aparece ao longo do dia e à tarde a chuva cai isolada. As máximas ficam entre 33 e 35 graus. Hoje choveu mais de 100 milímetros em Mato Grosso e neste momento ainda chove forte sobre o estado. Amanhã uma nova frente fria se desloca bem devagar na região sudeste e forma um novo corredor de umidade chamado Zacas. Esse sistema vai trazer muita chuva de norte a sul do país. Em São Paulo, a Defesa Civil emitiu um alerta para todo o estado. Os acumulados podem passar dos 50 milímetros por dia até o fim de semana. Em Cuiabá, há risco de enchentes. Quinta tarde com 28 graus em Porto Alegre e em Manaus. Em São Paulo, 25, em Goiânia, 27 e até 31 em João Pessoa. Hora da sua participação no JR. O Evald quer saber se chove em Fazenda Rio Grande, Paraná. Evald, boa noite para você. Amanhã dia nublado com chuva a qualquer hora, faz até 24 graus. A partir de sexta, o sol aparece e volta a esquentar. A Darlene é de Campina Grande, Paraíba. Bem-vinda, Darlene. Quinta-feira de sol e nada de chuva para você. Faz até 31 graus. Na sexta e no sábado, chove de forma isolada à tarde. Para participar do Tempo Delivery, poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Salsi, Celso. Obrigada, Giovana. Veja a seguir, a polícia do Rio Grande do Sul investiga as mortes de 3 mulheres da mesma família após comerem bolo. Imagens revelam que apartamento de traficante Anselmo Santa Fausta foi esvaziado um dia depois da morte dele. Ordem teria sido dada pelo empresário Vinícius Gritzbach. Jovem é baleada em abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Uma casa desabou e deixou uma adolescente soterrada em Belo Horizonte. Outras 3 pessoas que estavam no imóvel tiveram ferimentos leves. A adolescente de 15 anos ficou embaixo dos escombros por mais de 2 horas. Os outros 3 moradores da casa conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos. Marcelo conta que retirou os escombros com as mãos. Nós saímos tirando os tijolos quebrados, viga, parede,
eu e mais uns 3, depois chegou mais gente para ajudar. As vítimas moravam no 3º andar da casa e haviam se mudado há menos de um mês. Elas foram encaminhadas ao hospital. Estavam bem, conscientes, orientadas com leves escoriações. A vítima que foi retirada, ela também está consciente, orientada, com uma suspeita de fratura no membro inferior esquerdo. Não chovia na hora da queda. Com o desabamento, este carro que estava na garagem, que era alugada, ficou pendurado. Os escombros da casa foram parar no quintal da casa ao lado. A Defesa Civil isolou o terreno onde fica o imóvel, por causa do risco de movimentação dos escombros. Os técnicos também vistoriaram casas vizinhas, mas não identificaram danos às estruturas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o trabalho intermitente. Esse modelo permite a contratação sem horário fixo e pagamento proporcional à jornada de trabalho. Só no primeiro semestre deste ano foram criados mais de 30 mil novos postos de trabalho intermitente. Neste parque, em São Paulo, os contratos intermitentes representam 20% do quadro geral de funcionários. Fazem parte dessa modalidade o pessoal da recepção e os monitores, como a Maiara. Vem um dia que eu consigo, a hora que eu consigo, vou embora cedo, entro tarde, depende muito da minha flexibilidade de horário. O contrato permite que o trabalhador preste serviço de forma não contínua, ou seja, não precisa fazer uma jornada de 8 horas seguidas. Atende quem está empregado em bares e restaurantes, por exemplo, e que divide a jornada em período de almoço e jantar. A modalidade ainda permite ter mais de um contrato assinado na carteira. Eu estava contratada e aí não deu certo no meu outro emprego e eu voltei. Fiquei 3 meses lá, não deu certo e aí eu pedi demissão de lá e continuei aqui como intermitente. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 3 que a modalidade de vínculo empregatício é constitucional. O contrato intermitente foi inserido na CLT na reforma trabalhista, em 2017. Houve questionamentos na Justiça quanto à constitucionalidade. Mas o STF encerrou o assunto com a votação no plenário virtual. A decisão ela ajuda o corpo empresarial a ter mais segurança jurídica justamente para novas contratações. Gera novas contratações definitivamente nos períodos de mais alta e nos períodos que tem menor demanda a gente faz a convocação de menos pessoas. Na modalidade de trabalho intermitente, o trabalhador é remunerado por hora, com limite de até 44 horas semanais. A carteira é assinada e os direitos trabalhistas são proporcionais e pagos durante os períodos de atividade. No ano passado, segundo o CAGED, quase 6% das vagas de emprego formais criadas no Brasil foram de trabalho intermitente. No primeiro semestre deste ano, foram criados mais de 32 mil novos postos de trabalho intermitente no país. O trabalho informal, os bicos, como a gente costuma dizer, eles são sem formalização nenhuma, sem pagamento de quaisquer direitos acessórios. Então, não tem direito a 13º, não tem direito à limitação de jornada semanal, não tem direito ao acesso à previdência social. Então, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem, é um avanço, é uma possibilidade de integrar essas pessoas que acabam vivendo de bicos no mercado formal de trabalho e garantia dos direitos previstos na lei. Veja a seguir, governador do Rio de Janeiro diz que vai recorrer ao STF contra o decreto do uso de arma de fogo apenas como último recurso. Uma pessoa morre afogada e 3 desaparecem no mar do litoral sul paulista neste Natal. Afogamentos aumentam nessa época do ano na região. O governo de Israel acusa o Hamas de mentir e frustrar as negociações do cessar-fogo mais uma vez. O empresário Vinícius Kritzbar teria mandado esvaziar o apartamento do traficante que, segundo a polícia, ele mandou matar. As informações estão em um relatório sobre o crime que o Jornal da Record teve acesso com exclusividade. Na calçada, dá para ver sacolas e sacos plásticos retirados do apartamento do traficante Anselmo Santa Fausta. A imagem inédita, obtida pelo Jornal da Record, foi registrada no dia 28 de dezembro de 2021, um dia depois da execução de Anselmo e do motorista dele, Antônio Corona Neto. Os 3 homens carregam o porta-malas do carro, estacionado bem na frente do condomínio de alto padrão, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo.
A polícia concluiu que fizeram uma verdadeira mudança no apartamento de Anselmo. O relatório revela ainda o nome de um dos homens que retiraram pertences do apartamento onde o traficante morava. Para a polícia, ele confirmou que esteve no endereço para cumprir ordens do empresário Vinícius Gritzbach, apontado como mandante do assassinato de Anselmo. A delação de Vinícius Gritzbach contesta essa informação e diz que o responsável pelo esvaziamento do imóvel seria Robinson Granger de Moura, o Mole, preso na semana passada pela Polícia Federal. Segundo o empresário, Robinson seria uma espécie de padrinho do traficante Anselmo. A defesa de Robinson Granger não foi encontrada. A gravação faz parte de um inquérito instaurado há 3 anos nesta delegacia. A partir do duplo assassinato, os policiais começaram a apurar os relacionamentos e a vida financeira das vítimas. O relatório, com 18 páginas, aponta que Anselmo seria a pessoa que viabilizava o tráfico de drogas da facção pelo Porto de Santos, além do envio do próprio entorpecente. Para espanto dos investigadores, um grande traficante morava a poucos metros de uma delegacia e de uma companhia da Polícia Militar. A movimentação no condomínio foi monitorada pelos policiais ao longo de algumas semanas. Um dos advogados de Vinícius passou a morar no apartamento de Anselmo. Os agentes acreditam que a manobra foi feita para intimidar uma testemunha. Na ocasião, a prisão de Vinícius Gritzbach foi negada pela Justiça. 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal, que estavam de plantão na Baixada Fluminense, atiraram contra o carro de uma família que estava a caminho de uma festa de Natal. Pai e filha foram atingidos. A jovem de 26 anos está internada em estado gravíssimo. Um dia especial, interrompido pela violência. Eu preferia que o tiro pegasse em mim do que na minha filha. Eu já estou com 53 anos, ela tem 26, entendeu? Eu pensei que ia morrer todo mundo, que ali era o fim de todo mundo. Alexandre dirigia este carro que ficou repleto de marcas de balas. Com ele estavam a esposa, os 2 filhos e a nora. A família ia passar a véspera de Natal na casa de parentes em Niterói, região metropolitana do Rio. Ao passar pela rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense, o veículo foi alvo de tiros. A jovem Juliana Rangel, de 26 anos, foi baleada. Os disparos de pistolas e fuzis vieram de policiais rodoviários federais, 2 homens e uma mulher. Os agentes eram da área administrativa e estavam nas ruas por causa do plantão. Na hora que a gente parou o carro, a gente gritou, família, aqui é uma família, e eles pegaram. Aí eles falaram, mas vocês atiraram na gente. Aí eu peguei e falei assim, a gente não atirou em você não, a gente não tem nem arma. Juliana foi levada a este hospital, passou por cirurgia e está entubada no CTI. O estado de saúde dela é gravíssimo. Alexandre também foi baleado na mão, mas já teve alta. A PRF informou que os 3 envolvidos na ocorrência reconheceram em depoimento que dispararam contra o carro das vítimas. Eles teriam confundido o veículo com o de criminosos após ouvirem o barulho dos tiros. Todos foram afastados das atividades e tiveram as armas apreendidas e encaminhadas à perícia. A Corregedoria Geral da Polícia Rodoviária e a Polícia Federal investigam o caso. O episódio aconteceu no mesmo dia em que o governo federal publicou um decreto para regular o uso da força por policiais em todo o país. Entre os principais pontos do documento estão o emprego de arma de fogo apenas como último recurso e a proibição do uso de armamento contra a pessoa desarmada que esteja em fuga. Eles podiam ter abordado o carro de uma forma correta, que era para ter parado, alvejado o pneu, ter visto o que tinha acontecido, né? Ver quem está dentro do carro, mas nada aconteceu. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que vai entrar no STF contra o decreto que disciplina o uso de armas de fogo pelas forças policiais. Nós vamos ao vivo a Brasília com Tiago Nolasco. Outros governadores se manifestaram sobre esse assunto, Tiago. Boa noite.
Oi, Celso. Boa noite para você, para Salsi e para todos. Se posicionaram sim o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e também aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, se posicionaram contra o decreto. Caiado afirmou que a medida é uma chantagem contra os estados. Ibanez disse que o decreto é inconstitucional. O governador do Rio, Cláudio Castro, alegou que as regras limitam a atuação policial e favorecem a criminalidade. O decreto publicado ontem pelo Ministério da Justiça regulamenta o uso de armas de fogo pelas forças policiais. O repasse de verbas federais estará condicionado ao cumprimento das medidas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, considerou que o caso da jovem baleada por policiais rodoviários federais reforça a necessidade do decreto. Lewandowski afirmou também que as polícias federais devem dar o exemplo e controlar o uso da força. Celso e Salsi, com vocês. Obrigado pelas informações, Tiago. A Polícia Civil de Torres, no Rio Grande do Sul, investiga a morte de 3 mulheres após comerem um bolo. Outras 3 pessoas estão internadas. 2 vítimas foram enterradas hoje em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, e Tatiana Denise Silva dos Anjos, de 43. O corpo de Neuza Denise da Silva dos Anjos, de 65, mãe de Tatiana, está no Instituto Médico Legal da capital gaúcha para a perícia. 6 pessoas da mesma família passaram mal após comerem um bolo de café da tarde em Torres, no litoral norte gaúcho. Eles chegaram a ser hospitalizados com sintomas de intoxicação alimentar. Entre os 3 sobreviventes, apenas um homem apresentou melhoras e já recebeu alta. Uma mulher responsável por preparar o bolo e uma criança de 10 anos seguem internados. Não é muito justificável, né? A própria pessoa consumiu o próprio bolo, que porventura esteja envenenado. Por isso que é muito embrionário nós suspeitarmos de alguém neste momento. A polícia realizou buscas na casa da família e encontrou um pacote de farinha vencido. No entanto, a hipótese de envenenamento ainda não foi descartada. Um homem morreu afogado e 3 estão desaparecidos depois de entrarem no mar no litoral de São Paulo. A correnteza estava forte. O jovem, de 16 anos, não conseguiu retornar para a parte mais rasa. O irmão mais velho, de 24, tentou salvá-lo e os 2 desapareceram. A correnteza foi levando. Tinha até um senhor na hora que tentou segurar os 2, mas não conseguiu também. Também hoje, em Praia Grande, no litoral sul paulista, outro jovem, de 16 anos, não conseguiu vencer a força das ondas e desapareceu. Bombeiros fazem buscas com moto aquática, lanchas e até helicóptero. Nos 2 trechos onde os rapazes desapareceram, há placas que sinalizam o perigo. Em Mongaguá, um homem de 37 anos morreu afogado. Nos feriados de fim de ano, o número de salvamentos e afogamentos aumenta nas praias do litoral paulista. Só Praia Grande recebe cerca de 2 milhões de visitantes, número 6 vezes maior do que a quantidade de habitantes. Apesar do reforço de efetivo de guarda-vidas, muitos turistas não respeitam ou não ficam atentos às orientações. Ao escutar o apito, se atente e volte para a área em que o guarda-vida determinar para você. Entenda que ele está ali para te ajudar e não é para te expor. Além da atuação na areia, outros guarda-vidas monitoram o mar através de câmeras na orla. Em Guarujá, os bombeiros a bordo do helicóptero receberam um chamado de afogamento. Um deles pulou na água e salvou esse grupo. Além dos afogamentos, a Defesa Civil alerta para uma outra situação comum no verão. O banhista, no momento de chuvas com raio, deixem a praia. As chuvas passam rápido e você vai poder voltar a curtir com segurança com a sua família. Agora, imagine um país onde durante o inverno as noites se transformam em espetáculos de luz. No Japão, ruas e parques são enfeitados com milhões de lâmpadas coloridas nesta época do ano. Quando anoitece, nestas ruas de Tóquio, o policiamento fica mais reforçado. Mas não por questões de segurança. Todos ali querem tirar uma foto da Torre de Tóquio. Um dos símbolos da capital japonesa. Agora imersa nesse cenário cheio de luzes. É durante o inverno que os japoneses preparam eventos com atrações de iluminação. E existe uma explicação para isso.
Um dos principais motivos para esse show de luzes no inverno é a baixa temperatura, que diminui a umidade no ar, permitindo uma melhor propagação da luz. Além disso, nessa época, a ausência das folhas facilita a instalação das decorações, o que também contribui para a preservação das árvores, já que estão em período de descanso. Mas tem outro fator. Como as noites são mais longas no hemisfério norte, as decorações de luzes podem ser apreciadas por mais tempo. Como resultado, esses eventos impulsionam a economia local, atraindo muitos turistas, inclusive do exterior. Este casal, que veio da Inglaterra pela terceira vez, diz que essas luzes fazem recordar as ruas de Londres. Nós gostamos de vir aqui. Aproveitamos para comer e beber enquanto vemos as luzes, dizem estas japonesas. Desde que o Japão começou a iluminar as noites de inverno, influenciado pelos costumes ocidentais na década de 1980, muita coisa mudou. Atualmente, não é apenas a decoração. Muitos dos eventos oferecem atrações mais interativas, como música ambiente, shows de bolhas de sabão flutuantes e até mesmo colaborações com personagens de jogos e desenhos animados. Isso sem contar os espetáculos de projeções gráficas, cada vez mais sofisticados. Lindo. Veja a seguir, 3,5 milhões de turistas devem visitar Salvador durante o verão. E no esporte, os técnicos estrangeiros que comandam os 4 grandes clubes de São Paulo. E daqui a pouco, Tom Cavalcante comanda a edição especial de Acerte ou Caia. 11 famosos participam do desafio de perguntas e respostas. Você não pode perder. Negociações para o cessar-fogo entre Israel e o Hamas regrediram. O grupo terrorista e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu trocaram acusações. Imagens divulgadas hoje mostram mais 2 túneis destruídos pelo exército israelense na faixa de Gaza, cada um com 2 quilômetros de extensão, que eram usados pelo grupo terrorista Hamas. Em visita às tropas no sul da faixa de Gaza, o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que o país pretende manter a segurança do território com postos de controle nas fronteiras. A declaração vem num momento que as negociações para o cessar-fogo retrocederam. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusa o grupo terrorista de mentir. Segundo o governo israelense, o Hamas voltou atrás em termos que já estavam acordados. As conversas entre os dois lados aconteceram em Doha, com mediadores do Catar e do Egito. Horas antes, os terroristas que atacaram Israel em 7 de outubro do ano passado disseram que o governo israelense impôs novas condições. A troca de acusações abalou o clima de otimismo dos últimos dias, quando informações extraoficiais indicavam que o acordo estava próximo. Um dos impasses é a recusa do Hamas em entregar uma lista de reféns que seriam soltos na primeira fase do cessar-fogo. Já os rebeldes Houthis do Iêmen lançaram hoje 2 ataques contra Israel. Um drone foi abatido e caiu perto da cidade de Ashkelon, no sul do país. De madrugada, um míssil foi interceptado antes de entrar no espaço aéreo israelense. Aqui no Brasil, 3,5 milhões de turistas devem visitar a capital baiana durante o verão. O número é maior do que o registrado antes da pandemia. Parte desse movimento vem dos 63 navios de cruzeiro que passam por Salvador nesta época do ano. Passeio no Farol da Barra com gostinho da Bahia. Tem que ter acarajé. Com óleo de dendê é outro sabor. Neste feriado, muitos turistas trocaram a ceia tradicional por comidas típicas e visitas aos pontos turísticos. Foi camarão, foi um escondidinho lá de carne seca, uma comida típica da região mesmo, muito bom. 5.000 turistas desembarcaram hoje no porto aqui de Salvador. A expectativa é de que 3,4 milhões visitantes passem pela cidade entre dezembro e março de 2025. Um aumento de 6% comparado a 2020, antes da pandemia. A temporada de navios também deve movimentar o turismo e a economia por aqui.
63 cruzeiros vão passar pela capital baiana durante o verão. Na costa brasileira, serão ao todo 200. O Bruno viajou de São Paulo com a família para passar as festas em alto mar. A gente estava no navio teve a ceia de Natal, teve festa, a gente aproveitou muito bom, muito bom. Em São Paulo, uma cachorrinha que ficou perdido por 2 dias conseguiu voltar para casa sozinha. Agora, ela só quer o colo dos tutores. Ela veio para casa, ela veio sozinha para casa e se escondeu debaixo do meu carro, cara. Emoção no encontro com a Maia. A Border Collie de 2 anos fugiu no último domingo. Ela se assustou com um barulho e saiu correndo. A partir do momento que a gente percebeu que ela não voltou, que ela sumiu, eu já acionei os nossos vizinhos aqui do condomínio e todo mundo se movimentou para ajudar a buscar a Maia. Juliana e o marido espalharam cartazes e divulgaram o sumiço da cachorrinha nas redes sociais. Pouco antes do meio-dia da véspera de Natal, Maia apareceu em frente ao prédio. Quando um morador abriu o portão da garagem, ela aproveitou e entrou no condomínio. Maia foi até o subsolo do prédio e esperou os tutores. Eu já ia sair para procurá-la. Desci para a garagem para pegar o carro para ir ao encontro dela e foi tudo muito rápido. Quando desci na garagem, ela já estava debaixo do meu carro. A Maia veio para casa! A Maia veio para casa sozinha! A cachorra voltou assustada aqui para o condomínio onde mora. Ela chegou com feridas nas patas de tanto caminhar. Estava desidratada e precisou ir ao veterinário. Agora, Maia se recupera ao lado dos tutores e em segurança. Foi uma alegria, foi uma emoção, foi um presente de Natal para todo mundo. Agora o futebol, no Paulistão 2025, que terá transmissão exclusiva na TV aberta da Record, nós veremos pela primeira vez os 4 grandes clubes do estado comandados por técnicos estrangeiros. Quem vai explicar melhor essa novidade para a gente é a Duda Gonçalves, que já está aqui. Oi, Duda, boa noite. Boa noite, Salsi, Celso. Boa noite para você também. São 2 técnicos do país vizinho, um no Corinthians e outro no São Paulo. E 2 técnicos europeus, com Santos e Palmeiras. Quem comanda os maiores times do estado são estrangeiros. Os argentinos Ramon Dias, no Corinthians, e Luiz Zubeldia, no São Paulo, e os portugueses Abel Ferreira, do Palmeiras, e o estreante no Santos, Pedro Caixinha. Nós temos um sucesso muito grande de treinadores estrangeiros no Brasil, então isso gera nos dirigentes de futebol dos clubes grandes de São Paulo uma vontade, uma necessidade de buscar treinadores portugueses e argentinos, principalmente, em busca de repetir o sucesso que outros portugueses e argentinos já atingiram. Há 4 anos no comando do Palmeiras, o português Abel Ferreira já conquistou 10 títulos. Só no Campeonato Paulista, ele venceu as 3 últimas edições, 2022, 2023 e 2024. Abel busca no próximo ano o tetracampeonato e pode virar o estrangeiro com mais títulos na história da competição. O Palmeiras vai lutar ainda como favorito pela primeira vez para ganhar um tetracampeonato seguido. Então o Abel quer isso, por isso o Palmeiras está se reforçando tanto. Com um trabalho de recuperação no Campeonato Brasileiro, mas estreante no Paulistão, Ramon Dias quer acabar com o jejum do Timão, que não leva um título desde 2019. Situação parecida à de Luiz Zubeldia, só que no Campeonato Paulista. O último título do tricolor nesta competição foi em 2021. O Campeonato Paulista começa no dia 15 de janeiro, com transmissão da Record. E ainda entre os técnicos estrangeiros, Arthur Jorge do Botafogo foi indicado a um dos prêmios de maior prestígio no futebol. O português concorre como melhor técnico do continente, prêmio dado pelo jornal uruguaio El País. Mais de 200 jornalistas participaram da primeira etapa da escolha do melhor comandante de time ou de seleção. Os outros 4 indicados são Gustavo Costas, que treina o Racing, Diego Aguirre, do Peñarol, Lionel Scaloni, da seleção argentina e Gustavo Alfaro, que agora comanda o Paraguai. Essas foram as notícias do esporte. Salsi, Celso. Obrigada, Duda. Valeu, Guda.
O programa Acerte ou Caia, comandado pelo apresentador Tom Cavalcante, recebeu 11 famosos para uma edição especial de Natal que vai ao ar logo após Gênesis. Na atração de perguntas e respostas, os participantes competem para ganhar até R$300 mil. Mas eles têm uma preocupação ainda maior: não cair no misterioso buraco. Um jogo que desafia o emocional dos participantes e diverte quem assiste. É um programa bem envolvente, é muito tenso também, que a gente fica nessa expectativa de responder tudo certo e a gente fica torcendo junto com os participantes aí, né? O mais legal é quando a pessoa cai. Obrigado, boa sorte pra vocês, entendeu? Esse esqueletinho ali... Acerte ou Caia vai ter edição especial na programação de fim de ano da emissora. O programa, tradição aos domingos na tela da Record, convidou 11 personalidades para participar do desafio. Antes de conhecerem a mega estrutura, os participantes estavam ansiosos. Faz a pergunta, já tem que ter a resposta imediata ali, eu já fico em pânico, então não sei como é que eu vou me sair. O humorista e apresentador Tom Cavalcante comanda o jogo de perguntas e respostas. O Acerte ou Caia é cultura, porque a gente consegue reunir a família em casa, isso já está posto, a gente já ouviu, já teve um retorno das famílias que ficam em casa ali no sofá no domingo, disputando, o pai que sabe, o filho que responde primeiro, é muito agradável. Um grupo de participantes com muito conhecimento, pessoas que são celebridades, muito famosas, que brilham demais. O desafio é responder certo e no tempo estipulado. Aqui a gente fica mais tenso, então vamos ver o que vai acontecer, mas estou muito feliz de ter recebido esse convite para participar. É uma honra, assim, né, poder estar junto com o Tom Cavalcante, um cara que eu cresci vendo, já fiz até dívida pensando nesse dinheiro. Né? Apesar de concorrentes no jogo, os participantes acabam torcendo, vibrando uns pelos outros. É uma experiência tão intensa que realmente não tem como não se envolver, mesmo que só um vá levar o prêmio que pode chegar a R$300 mil. Claro que a gente quer ganhar, só que eu acho que é inevitável que você fique feliz que a pessoa acerte. Por mais que você queira que ela caia, você também comemora quando ela acerta. Eu tentei desvendar a maior curiosidade de quem assiste aí de casa. O motivo de tanto medo. O que será mesmo que tem nesse buraco? Tá dando um problema na minha garganta. Como todo mundo quer saber... Como todo mundo quer saber o que tem no buraco, eu tô com esse problema, eu não vou poder falar hoje, tá bom? Olha isso, não sei o que tá acontecendo. E o José? Só vai descobrir o que tem lá embaixo quem realmente cair no buraco. Então a gente guarda esse segredo de todos os participantes. Vai acabar o tempo. Cada pergunta, cada resposta. Mas vai ficando difícil. Cada duelo. São 10 metros que você vai curtir. Já saltou de bungee jump? Tudo é pensado para que a gente se sinta parte da competição. O que torna o game show ainda mais emocionante. Se você puder acompanhar o nosso programa, vai ser uma honra tê-lo junto. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo após Gênesis, você já sabe, tem Acerte ou Caia. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.